Olá Sunshine, que sejas muito bem-vindo aqui ao SOS Star Over Sunshine e hoje estamos aqui para falar de perda. Mais do que perdas, isto porque nós habituámos à nossa forma de estar perante a perda, que isto é um problema principal ainda, ou seja, a nossa forma de resolver a perda, cria-se um hábito e, como nós sabemos, a excelência é um hábito, ou seja, tu podes trabalhar a forma como tu lidas a tua perda. Então, acima de tudo, aquilo que eu quero falar hoje é de alguns erros que podem adiar a resolução, podem prejudicar este processo de resolução da perda, alguns hábitos que nós temos, muitas das vezes esses hábitos, alguns desses hábitos eu identifiquei-os através da minha própria forma de resolver as minhas perdas. Não estamos só a falar, ok, Sunshine, de perdas de pessoas que partiram, de entes queridos que te deixaram, mas estamos também a falar de pessoas que ainda estão vivas, mas que de alguma forma a sua rota se desviou do teu caminho. Qualquer tipo de perdas, amigos que deixaram de falar, relacionamentos que terminaram, whatever. Então, Sunshine, hoje estamos aqui para falar precisamente sobre isso. Se necessitas, se achas que é um bom tema, coloca like no vídeo, partilha, subscreve o canal e fala chegar a todas as pessoas que necessitam. Então, bem, acima de tudo aquilo que eu verifico quando as pessoas têm um processo patológico de perda. O que é este processo patológico de perda? Nós sabemos que um processo de luto muitas das vezes demora cerca, ou pode demorar cerca, um processo de luto normal, pode demorar cerca de 3 anos para ser resolvido, ok? E o que é isto ser resolvido? Ser resolvido é que tu consigas falar da pessoa, por exemplo, até com saudade, mas com alegria, lembrando os momentos bons que tu viveste com essa pessoa. Ora, Sunshine, se tu estás dentro desse processo, mas tu passaste por uma experiência de perda, mas tu vês ou pensas nessa situação com dor, tu não consegues falar disso, evitas. Estás num processo de negação porque dizes eu estou bem, não é? Nós dizemos sempre que eu estou bem, não se passa nada, assobias para o lado, ok? Porquê? Porque nós sabemos que tocar na ferida dói, ok? Tocar na ferida dói. Então, Sunshine, acima de tudo, é importante que tu te expresses. Se não conseguires falar ou recorrer, porque eu conheço muita gente, principalmente pessoas, homens, neste caso, pessoas de sexo masculino, que têm dificuldade em expor. Eu conheço muitos homens que falam muito bem comigo, mas falam, se calhar, até se surpreendem quando vêm à consulta e a dada altura me dizem isto é estranho porque eu nunca falei sobre isto, sobre este tema com ninguém e estou a falar consigo desta forma. E eu disse, mas isso é perfeitamente natural para mim, falarmos e a pessoa abrir-se comigo, até porque geralmente as pessoas não têm muita dificuldade comigo em abrir-se, em falar sobre as coisas, e isso se calhar é porque eu estou efetivamente inteira a dar ouvidos e sem julgamento. Então é muito importante que tu procures essa ajuda, tu fales, tu te exprimas. Já dizia alguém à dada altura que expressarmos aquilo que nós sentimos e falarmos daquilo que nos é o sofrimento alivia em 90% o próprio sofrer. Então, um dos pontos, recordação do término. Ou seja, em vez da pessoa recordar a ligação afetuosa, os momentos bons em que vivia com a pessoa, em que esteve com a pessoa, ela vai apenas recordar, por exemplo, imaginem que foi uma situação, uma relação que terminou muito mal. Ela vai recordar apenas aquele dia. E isto acaba por ser complicado porque nós estamos a prejudicar a resolução da perda. Nós estamos a prejudicar porque ficamos ancorados naquele sentimento, que geralmente são sentimentos negativos, ficamos ancorados no comportamento negativo daquela pessoa e não vemos todo o bem que essa pessoa nos fez antes, não vemos toda a felicidade que nós partilhamos, não conseguimos perceber a grandiosidade, a generosidade da outra parte, não conseguimos perceber ou sentir ou permitir-nos sentir todos os momentos maravilhosos que nós partilhamos, este dar e receber. Então bem, a resolução, ou para que portanto esta perda ou este término, esta perda em particular de um relacionamento se resolva de uma forma harmoniosa,
para que tu consigas gerir isso, tu tens que, acabas por ter que voltar atrás, e uma das coisas que eu peço é que a pessoa volte atrás e perceba momentos positivos, agradáveis, afetuosos, generosos, de partilha verdadeira, autêntica, em que tu tenhas sentido ou partilhado com essa pessoa. Mais do que pensares no término, mais do que pensares no dia em que terminou, ou nos últimos momentos. O segundo ponto, recordam, portanto, as pessoas que passam por este processo e têm dificuldade em resolver, as pessoas recordam esse momento desagradável como se fosse agora, aqui. Sunshine, há quanto tempo é que isso já foi? Se calhar podes até estar a viver ainda esse processo. Mas o que é facto é que, ao recordares de cada vez que tu vais puxar esse último dia, tu não estás a cuidar de ti nem a proteger-te. Não estás a trabalhar o teu amor próprio, estás a trabalhar o teu rancor. Então, o que importa é tu perceberes que passou o tempo, tu já mudaste, a outra pessoa já mudou. A vida muda-nos e isto não é balela. Então, entenderes que tudo muda e em todas as minhas experiências, em todas as tuas experiências, tu já ganhaste experiência para lidar com essa situação, para teres uma visão superior. Esta cena da visão superior é muito mais do que ser superior. Não estamos aqui a falar de ser superior. Estamos aqui a falar de conseguir criar um distanciamento da situação de forma a que já não te magoa. Já foi lá atrás. Essa pessoa já não é a mesma. Tu já não és o mesmo. Então, deves sim recordar, ok? Se estás ainda a recordar esse momento, recordar as coisas boas, não recordar esse momento e muito menos fazê-lo presente. Porque estás a condicionar o teu presente e mais estás a condicionar o teu eu futuro, os teus relacionamentos futuros, tendo em conta este passado que estás a fazer presente. O ponto número 3. Geralmente, quando se tem dificuldade então em gerir a perda, as outras pessoas recordam o relacionamento de forma distante, ou seja, de um modo distante. É como se a pessoa não estivesse presente. O que é que isto faz? Eu vou-vos só partilhar um exemplo de muitos que tenho, por exemplo, uma situação que vivi enquanto terapeuta e a pessoa, portanto, que me partilhou, que viveu comigo esta situação, em consulta. Então, eu pedi, a dada altura, vocês sabem que eu também eu sou hipnoterapeuta, faço hipnose clínica, então estava a orientar uma sessão de hipnose clínica e a dada altura pedi, a pessoa estava em transe. Portanto, o que é isto? O transe hipnótico é um estado alterado de consciência. A pessoa não está a dormir, a pessoa está apenas mais relaxada, é um estado de relaxamento aprofundado, mais profundo. E então a pessoa estava neste estado de transe hipnótico e a dada altura eu peço-lhe então para ela descrever onde é que está e ela começa a descrever o sítio onde está e diz-me que está dentro num espaço que não é um espaço conhecido para ela, mas que parece uma espécie de sala. Então parece uma espécie de sala de jantar ou sala de estar. É um sítio onde tem, de alguma forma, um sítio onde ela pode relaxar, onde se tem um sofá, onde se pode sentar. Então foi mesmo isso que nós trabalhamos com as sugestões também no paciente. Então o que eu fiz foi solicitar-lhe que ela então seguisse a sua própria intuição e aquilo que a sua mente lhe estava a pedir e seguisse então go with the flow, seguisse aquilo que estava a ver. Então ela entra na sala, vê o colchão ou vê o sofá, tem uma mantinha, apetece-lhe deitar-se, deita-se, cobre-se e relaxa. E depois, a dada altura, eu peço-lhe para começar a ver com mais abrangência o local onde ela está. E olhar para as paredes. E ela diz-me então que nas paredes está os quadros. E eu digo-lhe, bem, então imagine que esses quadros são quadros de momentos importantes na sua vida. Peças de um puzzle que representa a sua vida. E eu quero então que você encontre esse momento da perda. Eu quero que você vá buscar um quadro em que esse momento da perda esteja lá. Então, Sunshine, isto é muito representativo. Porquê? Porque a dada altura, quando ela vai tentar ver o que tem no quadro, o quadro estava vazio.
Porquê que isto é preocupante e é perigoso de alguma forma? Porque se tu tens um quadro vazio, uma imagem que representa um momento da tua vida e está vazio, está em branco, ora diz-me lá como é que tu podes tratar aquilo que não existe. Então, isto para te dizer o quê? Esta senhora estava em negação, tinha muita dificuldade em tocar na ferida, o que é perfeitamente normal, mas então ao referir-se, ao puxar, mesmo inconscientemente, porque isto é um processo inconsciente, ao puxar a memória, ela não só vê esta memória da perda como distante, mas a pessoa até está ausente. Ou seja, isto até pode significar de alguma forma, até representa um bocadinho a própria ansiedade de separação, não é? Aquilo que nós psicólogos chamamos de ansiedade de separação. Ou seja, a pessoa está presente na vida dela, e eu acredito muito que tu podes até, imagina, ter amigos que já não falam contigo, familiares que já não estão contigo, e tu continuares a manter essa ligação, tu vais sentindo, se tu quiseres, tu vais continuar a sentir aquilo que eles sentem. Tu vais continuar a receber mensagens da forma como eles estão. Se tu estiveres num processo de equilíbrio. Ou seja, o ideal é que estejas, porque senão vais continuar a receber e essas emoções ou esses sentimentos vão se tornar de alguma forma também desorientadores, desequilibradores. Então, o objetivo é tu estás no teu equilíbrio, trabalhares todos os dias para isso. É um trabalho duro, Sunshine, custa muito. É um trabalho em nós, diário, e eu já te disse muitas vezes, ninguém vai de A a B de um dia para o outro. É um trabalho muito sofrido, em que tu tens que abrir mão de muita coisa, especialmente sentimentos pesados, sentimentos de rancor, de mágoa, para tu estás em ti e apenas trabalhares com aquilo que é teu. Então, bem, não me desviando apenas deste tema, que é o tema de resolução da perda, isto só para te dizer, é muito importante então, tendo em conta estes aspectos que eu te mencionei, tu de alguma forma acederes à tua experiência valiosa, ou seja, pretendemos aqui o quê? Transformar a experiência de perda num recurso potencial. O que é que significa isto? Eu nunca mais me esqueço a primeira vez que eu fiz uma sessão como paciente, uma sessão de recebi hipnose. Eu fui, portanto, foi numa das minhas aulas, ainda estava a aprender, e então eu estava com o meu professor na altura e ele pediu voluntários e estava toda a gente cheia de medo, porque hipnose é um bicho-papão. Olha, nós que vamos ser futuros pacientes, futuros terapeutas, não podemos e não devemos ter medo. Então lá fui eu, olha, à frente de, se calhar, de 40, ou pelo menos 30, tínhamos seguramente 30 pessoas na sala. Ninguém se ofereceu, lá fui eu. Nessa altura da minha vida eu achei que, portanto, nessa altura da minha vida eu já tinha perdido os meus avós, foram as duas perdas mais significativas e foram as mais importantes também, ou duas das mais importantes, porque foi com eles que eu fui criada. Então os meus avós eram também figuras paternas, nutriam-me, cuidavam-me, era com eles que eu ia passear de mão dada, tinha 7 anos, e ocupava grande parte dos meus verões com eles, principalmente também com a minha avó, mais tarde, porque quem partiu primeiro foi o meu avô. E então eu achei que para mim, apesar de eu sentir um vazio na minha vida, e se calhar daí eu também procurar tanta formação, eu fui à procura de preencher esse vazio. Então nessa formação em particular foi das mais importantes e foi das mais marcantes, porque eu experienciei uma sessão de hipnose. Então a dada altura eu ia cheia de peito, não é? Ia toda cheia de força lá, sentei-me ali à beira do professor, à frente da turma, desliguei um bocadinho a turma, porque a dada altura nós centrámos naquela curiosidade, no bichinho, deixa eu ver o que é que vai sair daí. Eu não te vou deixar orientar-me ou desorientar-me, eu na minha mente a falar comigo em relação ao professor, eu não vou ser hipnotizável, olha eu aqui, cheia de força, e a dada altura dei por mim basicamente a fazer uma viagem. Repara, se tu queres fazer uma viagem física, Sunshine, recomendo-te vivamente a TAP, compras um bilhete e vais.
fisicamente. Esta viagem é uma viagem que não é, no fundo, carregas no botão e vais, ok? É preciso tu teres a necessidade. E a minha mente, de alguma forma, e a minha alma tinha essa necessidade. Então, eu voluntariei-me e fiz essa viagem. Mas fiz mesmo a viagem. E na minha mente eu estava a voar. Estava a voar acima da cidade da Póvoa. Portanto, repara, isto foi no Porto. E eu estava a voar na minha cidade natal. Nessa altura já não morava na Póvoa. Então podes imaginar o impacto, Sunshine, que isto teve na minha vida. Ou seja, eu estava a voar e eu era um pássaro, estava a voar acima da cidade. Eu conseguia ver, sabes o que é o Google Maps? Tal e qual o Google Maps. Então eu estava a ver toda a cidade de cima. Eu tinha os meus braços abertos, eu era um pássaro. Isto é top, top, top. Então eu estava a voar acima da cidade da Póvoa, olhar para baixo e eu vi, e eu ainda tenho presente isto hoje, eu vi a casa dos meus avós. E isto quando, a dada altura, o professor me diz, procura algo que tu precises resolver. Ora, bem, conscientemente, eu não tinha nada para resolver. Eu era uma mulher completamente resolvida. Eu não tinha nada que me preocupasse. O meu relacionamento estava impecável. Eu tinha amigos. Eu tinha a minha vida profissional estável. What the fuck? A minha mente foi para ali. Então lá vou eu, pronto. Porque nessa altura, tu não consegues controlar aquilo que tu estás a pensar. Ou seja, tu até vais dizendo no início... A tua mente vai dizendo, ok, se ele disser, veja uma cor, ou sinta o que vem, e eu, ok, whatever, então, ok, vou fazer de conta e tal. Mas o que é facto é que a dada altura tu estás tão na experiência, e é tão prazerosa, e é tão saborosa, e é tão extraordinariamente libertadora, que tu já foste. E então, nessa altura, eu baixei, eu vi a casa dos meus avós de cima, e eu entrei pelo jardim da casa dos meus avós. Lembras-te que eu era um pássaro? Então entrei pelo jardim da casa dos meus avós e aterrei na cozinha. E posso dizer, Sunshine, que isto foi das experiências mais libertadoras da minha vida. Porquê? Porque eu voltei a estar com os meus avós. E a dada altura tu entras nessa experiência e perguntas-te, mas quê? Agora já estão aqui outra vez? Eu estou maluca? Ou seja, aqueles pequenos segundos, que são pequenos segundos, que te fazem questionar, esqueces-te, porque tu só estás centrado naquilo que tu necessitas. Então o que eu fiz foi abraçar os meus avós. Foi voltar a sentar-me à mesa e comer o bacalhau, as batatas com bacalhau que eles faziam. O cheiro da altria com canela, foi fabuloso voltar a resgatar tudo isso. E em última análise, aquilo que eu fiz foi pegar na mão do meu avô e ir dar uma voltinha. E peço desculpa, estou um bocado emocionada em falar disto. Dar uma voltinha ao parque, na Póvoa. Voltei ao mercado da Póvoa, para quem conhece, e esses banquinhos de madeira que estão no mercado da Póvoa ainda hoje existem. E eu sentei-me num desses banquinhos de madeira, o meu avô do lado esquerdo, a minha avó do lado direito, e eu posso dizer que eu conseguia sentir o cheiro deles, o calor deles, o calor das mãos deles nas minhas mãos. Então, Sunshine, o que é preciso em qualquer processo é que tu resgates essa experiência valiosa. O coração faz eco, Sunshine. O coração faz eco. Significa o quê? Que escolhe um lugar onde possas resgatar essas memórias. Escolhe essas memórias positivas, essas memórias valiosas, essa experiência original. E fica-te aí. E deixa então que esse momento, puxa esse momento para o presente. Faz com que esse momento que foi único, que é um momento de amor, faça eco ao teu eu presente. Vai buscar esse amor, vai buscar esse sentimento de gratidão. Deixa que ele faça parte do teu eu presente, para que ele possa fazer parte do teu eu futuro. O amor, o coração, faz eco. Bem-aja. Beijo no coração.